pessoal, muito bem-vindos à quarta mensagem da série A Restauração de Pedro. O título da mensagem de hoje é A Segunda Rede Não Se Rompeu. Tem um detalhe muito interessante no texto que nos ensina muito. A Bíblia fala que depois dessa segunda pesca milagrosa, as redes que eles usaram ali para recolher aquela imensa quantidade de peixes não se romperam. Mas antes de explicar mais um pouco sobre essa lição, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as suas notificações e, acima de tudo, de clicar nessa setinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O texto que nós estamos usando aqui na série está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheias de peixes, pois estavam a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Esse detalhe aqui no verso 11 é fundamental. Porque se nós voltarmos um pouco na história, há 3 anos em média lá atrás, quando Pedro foi chamado pela primeira vez, e eu estou falando da primeira pesca milagrosa, acontecimento que se é relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. A Bíblia fala que Pedro ainda não conhecia o Senhor. E depois de uma noite de escassez, aquela noite é sucedida por uma manhã na qual Jesus estava na praia. Jesus pega o barco de Pedro, ensina para uma multidão, e depois Jesus diz a Pedro: vai lá onde as águas são mais fundas e lança a sua rede para a pesca. Pedro ali já era uma pessoa de fé, porque ele diz que apesar da experiência, apesar do que a noite disse para ele, ou seja, do que a circunstância estava dizendo, porque à noite o mar não estava para peixe, naquele momento o mar não estava para peixe, Pedro, contra o que o mundo natural estava dizendo, diz assim para o Senhor: Senhor, sob a sua palavra eu lançarei a minha rede. E a Bíblia fala que ele lança e vem aquela pesca milagrosa. A tal ponto que para comportar tal quantidade de peixes foram necessários mais de um barco. Só que a Bíblia traz um detalhe ali no texto. A Bíblia fala que quando eles puxam ali os peixes, as redes se rasgaram, as redes se romperam. Depois Pedro fica tão maravilhado e diz assim: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. E Jesus diz a Pedro, Jesus lança ali o chamado, ele lança a isca para que Pedro possa o seguir e diz assim: segue-me, porque a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro deixa tudo para seguir o Senhor Jesus. 3 anos depois, aproximadamente, a Bíblia fala que Pedro ali frustrado, porque tinha tentado buscar o Senhor, mas tinha falhado. E na noite que Jesus mais havia precisado, ele tinha traído Jesus por 3 vezes, mesmo depois de ter jurado fidelidade ao Senhor e prometido a ele que não o negaria de forma alguma. Ele nega o Mestre por 3 vezes. E ali na manhã, envergonhado, conhecendo o amor do Senhor, quando ele percebe que é Jesus na praia, ele vai nadando velozmente ali aonde Jesus estava.
E a Bíblia fala que Jesus restaura Pedro. Aqui nós aprendemos lições tremendas, porque é o mesmo cenário do primeiro chamado, é o cenário da restauração. Não foi à toa que Jesus escolheu aquele cenário. Jesus mais uma vez estava usando uma escassez que foi sucedida ou que fora sucedida por uma pesca milagrosa. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, lembra do seu chamado há 3 anos atrás? O teu chamado continua o mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina no livro de Romanos que os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis. Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, os seus erros não anulam o chamado que eu tenho para a tua vida, porque os seus erros não anulam o propósito que eu tenho para você. Sim, eu já levei em conta que você estava sujeito a erros, por isso eu paguei um alto preço. Por isso o Cordeiro de Deus foi imolado, foi sacrificado pelos seus erros. Pedro, eu tenho uma solução para os seus erros e o meu propósito continua o mesmo. O meu amor por você não desistiu de você, muito pelo contrário, pagou um alto preço para redimir os seus pecados do passado, presente e do futuro. Pedro, o seu chamado continua o mesmo. Interessante que Pedro, envergonhado ali, ele responde algumas perguntas de Jesus e ele é restaurado. E ao contrário do que muitos poderiam dizer, Pedro não continuou no erro. O amor de Deus, a graça e o perdão não foram desculpas para continuar numa vida de pecado. Pelo contrário, Pedro mudou de rota. Pedro se arrependeu. Arrepender é mudar de rota, é se converter. E voltou a seguir ao Senhor Jesus. E se tornou o grande apóstolo Pedro que nós conhecemos, que não só abençoou a igreja primitiva, mas através do seu ministério, através da sua vida lá atrás, nós somos abençoados até os dias de hoje. Mas eu gosto desse detalhe que não foi colocado em vão no texto. Nessa segunda pesca milagrosa, as redes não se romperam. Sabe por quê? No Senhor, o segundo estágio é sempre melhor do que o primeiro. No Senhor, em Jesus, a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. O amanhã é sempre melhor do que o ontem. O que o Senhor irá fazer é sempre maior do que aquilo que Ele fez. Por isso que Jesus nos ensina: obras ainda maiores fareis. Porque Ele iria para junto do Pai, mas o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus em nós faria obras ainda maiores. No Senhor eu posso te dizer sem medo nenhum que o melhor sempre está por vir. Muitas vezes quando eu faço essa afirmação, muitos vêm até mim e dizem: mas e os problemas e as dificuldades? Em nenhum momento eu estou falando que você não vai enfrentar problemas. Em nenhum momento na palavra de Deus, Jesus nos disse que nós não iríamos enfrentar problemas. Aliás, é uma promessa tão válida quanto as outras o fato que nós enfrentaríamos problemas. Jesus, ele nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições. Mas apesar dos problemas, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Apesar dos problemas, apesar das aflições, não baixe a sua cabeça, não retroceda, não se acovarde, porque Ele venceu o mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O melhor sempre está por vir. Apesar de problemas e aflições no Senhor, o segundo estágio é sempre melhor do que o primeiro. Eu já ouvi gente vindo até mim dizendo: pastor, bispo, eu tive uma oração que não foi respondida. Eu orei pela cura de alguém e a pessoa, infelizmente, não foi curada aqui na terra, só foi curada ali na eternidade. A pessoa morreu. Interessante porque, se nós analisarmos no pior cenário para o ser humano, a morte, até nesse cenário, nós podemos crer e nós podemos declarar que o melhor está por vir. Se o pior cenário para a humanidade é a morte, o pior inimigo da humanidade, para nós, o servo do Senhor, a morte não é um ponto final. É apenas uma passagem, uma transição. Se o pior cenário para o cristão é a morte, é piscar os olhos e de repente você vê o rei cheio de glória e majestade e você está numa outra dimensão onde não há mais choro, não há mais dor e você está com o Senhor desde então para sempre.
Eu costumo falar que até no leito de morte, o cristão pode dizer: o melhor está por vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O amanhã será melhor do que o ontem. O segundo estágio é melhor do que o primeiro. A Bíblia nos ensina para que nós oremos pelo agir do Senhor, que seja feito aqui na terra como é nos céus. No leito de morte, até os últimos segundos da vida, você tem que orar por vida, você tem que orar por cura. Você tem que orar para que o reino de Deus se manifeste aqui, no tempo presente, na terra como é nos céus. Mas a resposta depende da soberania de Deus. A resposta é critério do Senhor e não nosso. Nós devemos crer que o melhor está por vir, mas a maneira que a resposta vai vir, aqui na terra ou nos céus, é decisão do Senhor. Mas aprenda, no Senhor, a segunda rede não se rompe. No Senhor, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O segundo estágio é melhor do que o primeiro. O amanhã é melhor do que o ontem, porque em Jesus o melhor está por vir. Creia em nome do Senhor Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações. Clica aqui na setinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e mais pessoas sejam abençoadas em o nome de Jesus.